Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos para celebrarmos esta Eucaristia no quarto domingo da Quaresma. Somos convidados à alegria pelo encontro misericordioso com o Senhor nosso Deus, que nos acolhe e nos encaminha por este percurso quaresmal até à alegria da Páscoa, da vida nova que em Cristo morto e ressuscitado Ele sempre nos oferece. Disponhamos o nosso coração e a nossa vida para este encontro com o Senhor e peçamos-lhe perdão dos nossos pecados para mais dignamente nele participarmos. Senhor, novo manar, sacia a humanidade. Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Senhor, Salvador, que nos conduzes ao lar paterno. Kyrie Todo-Poderoso, rico de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus de misericórdia, que pelo vosso Filho realizais admiravelmente a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão fé viva e espírito generoso, a fim de caminhar alegremente para as próximas solenidades pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Josué. Naqueles dias, disse o Senhor a Josué: Hoje tirei de vós o opróbrio do Egito. Os filhos de Israel acamparam em Galga e celebraram a Páscoa, no dia 14 do mês, à tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram dos frutos da terra, pães ázimos e espigas assadas nesse mesmo dia. Quando começaram a comer dos frutos da terra, no dia seguinte à Páscoa, cessou o maná. Os filhos de Israel não voltaram a ter o maná, mas, naquele ano, já se alimentaram dos frutos da terra de Canaã. Palavra do Senhor. Provai e vede como o Senhor é bom. Provai e vede como o Senhor é bom. A toda hora bendirei o Senhor. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Escutem e alegrem-se os humildes. Louvai
Enaltecei comigo ao Senhor, e exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu. Salvou-o de todas as angústias. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, tudo foi renovado. Tudo isto vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Na verdade, é Deus que em Cristo reconcilia o mundo consigo, não levando em conta as faltas dos homens e confiando-nos a palavra da reconciliação. Nós somos, portanto, embaixadores de Cristo. É Deus quem vos exorta por nosso intermédio. Nós vos pedimos, em nome de Cristo, reconciliai-vos com Deus. A Cristo, que não conhecera o pecado, Deus identificou-o com o pecado por causa de nós, para que em Cristo nos tornemos justiça de Deus. Palavra do Senhor. Gloria a vos, Christus.
O Signore esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se todos de Jesus para o ouvirem. Mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: Este homem acolhe os pecadores e come com eles. Jesus disse-lhes então a seguinte parábola: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai repartiu os bens pelos filhos. Alguns dias depois, o filho mais novo, juntando todos os seus haveres, partiu para um país distante e por lá esbanjou quanto possuía, numa vida dissoluta. Tendo gastado tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar privações. Entrou então ao serviço de um dos habitantes daquela terra, que o mandou para os seus campos guardar porcos. Bem desejava ele matar a fome com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância, eu aqui a morrer de fome. Vou-me embora, vou ter com meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. Pôs-se a caminho e foi ter com o pai. Ainda ele estava longe quando o pai o viu. Encheu-se de compaixão e correu a lançar-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor túnica e vestilha. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o vitelo gordo e matai-o. Comamos e festejemos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi reencontrado. E começou a festa. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando regressou, ao aproximar-se da casa, ouvia a música e as danças. Chamou um dos servos e perguntou-lhe o que era aquilo. O servo respondeu-lhe: O teu irmão voltou e teu pai mandou matar o vitelo gordo, porque ele chegou são e salvo. Ele ficou ressentido e não queria entrar. Então o pai veio cá fora estar com ele. Mas ele respondeu ao pai: Há tantos anos que eu te sirvo, sem nunca transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. E agora que chegou esse teu filho, que consumia os teus bens com mulheres da má vida, mataste-lhe o vitelo gordo. Disse-lhe o pai: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas tínhamos de fazer uma festa e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi reencontrado. Palavra da salvação.
Meus caros irmãos e irmãs, uma vez mais vos saúdo e, de modo particular, um dos grupos que se encontra na nossa Assembleia e que se fez anunciar, dos profissionais de saúde que vêm de Felgueiras. Como igreja aqui reunida nesta manhã de domingo, acabamos de escutar a palavra que o Senhor nos dá e que neste caminho quaresmal ritma os passos da nossa vida, ritma o caminho da nossa vida. Alegra-te, Jerusalém, alegra-te, igreja, rejubilai todos os seus amigos, exultai de alegria. Vós que participastes na dor, no luto e no sofrimento, podereis beber e saciar-vos da abundância das suas consolações. Assim cantávamos no cântico com que iniciamos esta liturgia. A cor rosa que hoje vestimos nos paramentos, que alivia o rosto típico deste tempo, e a perentória afirmação do apóstolo Paulo, que nos convida à reconciliação, fazem-nos já saborear a alegria pascal, provar e ver como o Senhor é bom, como o Senhor nos liberta, como o Senhor nos salva, como o Senhor cura as nossas feridas, cura a nossa vida, de modo a vencermos todas as dificuldades e a intensificarmos a nossa preparação para as festas pascais. E na oração inicial pedíamos ao Senhor que nos desse fé viva e espírito generoso. Uma fé viva e um espírito generoso, a fim de caminharmos alegremente para as próximas solenidades pascais. Meus caros irmãos e irmãs, a Quaresma implica toda a nossa vida, tudo o que nós somos, todas as opções que fazemos, os caminhos que somos chamados a percorrer. Por isso não estamos a viver mais uma Quaresma, como tantas outras. Estamos a viver a Quaresma desta hora da nossa vida, onde o Senhor nos convida, pelo apóstolo, reconciliai-vos com Deus. Redescobri a profundidade, a beleza, a maravilha extraordinária do amor misericordioso de Deus para com cada um de nós, para com a história de cada um de nós, porque o Senhor não está diante de nós para nos acusar e nos machucar, nos destruir. O Senhor está diante de nós para nos manifestar a sua misericórdia, a sua ternura, nos atrair ao seu amor, nos chamar de novo para a sua casa, para conosco fazer a festa da nossa vida, da nossa libertação, da nossa salvação. Por isso, o Evangelho que acabamos de escutar é sempre tão significativo e diríamos, nestes dias, ainda mais. Porquê? Porque nele Jesus nos apresenta este coração extraordinário do Pai bondoso e misericordioso. Se repararmos bem, todo o Evangelho nos mostra que Jesus vive permanentemente espantado, surpreendido, encantado pela grandeza do coração do Pai. E é este coração do Pai que Jesus hoje nos apresenta, que nos convida a saborear, a descobrir, para nele podermos entrar. Sim, todos nós podemos entrar na maravilha do coração misericordioso e eterno de Deus, onde cada um de nós, com o nome que tem lugar. Onde cada um de nós tem lugar. Na palavra do Evangelho que acabamos de escutar, Jesus anuncia essa misericórdia gratuita de Deus, capaz de converter as nossas vidas.
E faz isto hoje através de uma das parábolas mais significativas que os padres da Igreja Antiga chamavam o Evangelho do Evangelho, a boa nova da boa nova, a boa nova da boa nova, a boa notícia da boa nova é que o coração de Deus aí está, rico de misericórdia e disponível para com todos. É chamada parábola do filho pródigo, mais bem definida como a parábola do pai, transbordante de amor. E a passagem evangélica abre com estas palavras: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: ele acolhe os pecadores e come com eles. E então Jesus, conhecendo-lhes os intentos, dirige-lhes esta parábola. Explica-lhes que a sua preferência pelos pecadores conhecidos, aquela atitude que levou as pessoas religiosas do seu tempo a acusá-lo de ser amigo de publicanos e pecadores. Esses, tão cegos a ponto de não se perceberem pecadores, não compreendiam que Jesus tinha vindo para procurar e salvar o que estava perdido. Quem mais do que um pecador conhecido e considerado perdido poderá desejar mudar de vida? É que às vezes, meus caros irmãos e irmãs, o drama da nossa vida é acharmos que já não há nada a converter, que não temos nada a mudar, que Deus não tem nada a perdoar-nos, que nós nem temos pecados. Também não precisamos de os inventar. Basta viajarmos ao nosso coração e percebermos quão distante estamos tantas vezes desse amor de Deus, do estilo de Deus, do modo de ser de Deus que Jesus nos ensina. Precisamos de nos reconhecer tantas vezes pecadores para darmos este salto para o coração misericordioso de Deus. Deus espera apenas que nos reconheçamos pecadores e aceitemos que Ele nos deite a mão e nos levante com a sua infinita misericórdia. Deus deita-nos a mão e levanta-nos, dá-nos vida, senta-nos à mesa da festa do seu reino, porque há mais alegria no céu por um só pecador que se arrependa do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Um homem tinha 2 filhos, diz-nos a parábola, e o mais novo disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me toca. E o pai dividiu entre eles os seus bens. Sabemos que este filho mais novo, pedindo ao pai a parte da herança, é como se ele declarasse morto o próprio pai. Mas o pai consente e deixa que o filho calque aos pés o seu amor. E assim o filho parte para um país distante, onde irá desbaratar tudo e viver de modo insensato. Este caminho travado pelo filho vem a revelar-se mortífero e logo de seguida, encontrando-se em dificuldades, na verdadeira penúria, na miséria, vê-se obrigado a pastar porcos, que eram animais impuros por excelência para os judeus. Tinha vontade de se saciar com o alimento que se dava aos animais, mas ninguém lhes dava. Poderia tomar o alimento, mas o que ele precisava verdadeiramente era de alguém que partilhasse o alimento com ele, que lhe o ofereça num ato de amor. Então cai em si. Não se trata ainda de uma conversão, mas do reconhecimento da sua situação penosa. E o jovem pensa: vou partir, vou ter com meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de me chamar teu filho, trata-me ao menos como um dos teus trabalhadores. Reparem, ele tem vontade de ir ter com o pai, mas ainda não está arrependido. Apenas a avaliação oportunista daquilo que lhe é mais conveniente o leva a procurar o pai. Ele continua a raciocinar numa lógica de justiça retributiva e, na verdade,
ele não conhece o coração do Pai. Caríssimos irmãos e irmãs, este desconhecimento do coração do Pai é o grande drama que atravessa a história da humanidade e até da Igreja até aos nossos dias. E um dos grandes convites que o Senhor hoje nos faz: conhecer o coração do Pai, conhecer o coração do nosso Deus. É afinal isto que Jesus nos quer revelar, porque o coração do Pai é a única realidade que nos permite pormos-nos a caminho com a certeza de que seremos acolhidos, abraçados, reintegrados na família. Numa palavra, a certeza de que seremos salvos. Porque o Pai sempre nos surpreende com a loucura do seu amor. Veste-nos de novo com a túnica de filhos amados, coloca-nos o anel da confiança familiar, faz festa, porque o que estava morto voltou à vida, o que estava perdido foi reencontrado. Aquele filho tinha deixado de ser filho, mas aquele pai nunca deixou de ser pai. Imaginamos que vinha à porta todos os dias ver se avistava o filho a regressar no horizonte. Até que ele regressa, continuando a desconhecer o pai. Mas o pai bem o conhecia, porque o amou sempre e desde sempre. Não faltam também aqui os amus do filho mais velho, a incapacidade de ver o amor e de o concretizar, a tentação do ciúme dos que nunca saíram de casa, o perigo da lógica dos bonzinhos, dos perfeitinhos, cegos no seu egoísmo. Participar na festa do amor superabundante de Deus exige de todos humildade e ousadia para sair de si e assumir as atitudes do Pai, que acolhe o arrependimento e é capaz de nos surpreender no amor. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, as atitudes dos dois irmãos da parábola são um convite a vermos como está a ser a nossa resposta à misericórdia do Pai, revelada a cada um de nós em Jesus Cristo, o único capaz de nos converter. Esta é, na verdade, a conversão a que somos chamados neste tempo santo. Acreditarmos no amor de Deus para conosco e acolhermos com um coração livre a sua inesgotável misericórdia. Só assim poderemos ser verdadeiramente misericordiosos para com os outros nossos irmãos. Na hora presente da história do mundo, abraços com uma guerra que destrói e divide, precisamos de aprender sempre mais nesta escola do Pai bondoso e misericordioso. Esta escola que neste lugar tem Maria como mestra e pedagoga. Dirijamo-nos a ela com as palavras do Santo Padre Francisco no ato de consagração que realizou em Roma e aqui em Fátima na passada sexta-feira. Dizíamos com o Santo Padre: na miséria do pecado, das nossas fadigas e fragilidades, no mistério da iniquidade, do mal e da guerra, vós, Mãe Santa, lembrai-nos que Deus não nos abandona, mas continua a olhar-nos com amor, desejoso de nos perdoar e levantar novamente. Foi Ele que vos deu a nós e colocou no vosso imaculado coração um refúgio para a Igreja e para a humanidade. Por bondade divina, estais conosco e conduzis-nos com ternura, mesmo nos transes mais apertados da história. Por isso recorremos a vós, batemos à porta do vosso coração, nós, os vossos queridos filhos, que não vos cansais de visitar em todo o tempo e convidar à conversão. Queridos irmãos e irmãs, batamos à porta deste coração materno de Maria, neste lugar, nesta sua casa. Batamos à porta deste coração que nos conduz até à surpreendente misericórdia do Pai. Aí encontraremos tudo o que precisamos para sermos homens e mulheres
que vivem no amor misericordioso, que o acolhem em si e que não se cansam de o testemunhar a todos. Creio a um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio a um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos em Cristo, pela Igreja e por nós próprios, oremos ao Pai Celeste que espera sempre e perdoa aos filhos que regressam cantando. Para que o Papa Francisco, os bispos e os presbíteros, ministros do perdão que vem de Deus, acolham os pecadores que se convertem. Oremos. Para que os fiéis que se afastaram de Deus Pai, caindo em si, sintam o desejo de voltar e participem de novo nos dons da Igreja. Oremos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos. Oremos, irmãos. Para que os homens que não sabem perdoar aprendam a fazer festa e a alegrar-se sempre que os pecadores voltam à vida. Oremos. Para que as famílias que têm filhos pródigos ofereçam a Cristo a sua dor e a sua cruz, e dele recebam a alegria do reencontro. Oremos. Renovai-nos, Senhor.
para que nós próprios e toda a nossa Assembleia, participando na celebração da penitência, nos preparemos para celebrar a Páscoa. Oremos. Senhor nosso Deus, que abraçais os filhos que regressam e para eles preparais uma grande festa, fazei que todos os fiéis que vos suplicam experimentem o vosso perdão libertador. Por Cristo nosso Senhor.
Ao apresentarmos com alegria estes dons de vida eterna, humildemente vos pedimos, Senhor, a graça de os celebrar com verdadeira fé e de os oferecer dignamente pela salvação do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus omnipotente e misericordioso, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, louvar-vos e dar-vos graças por todos os benefícios, e especialmente pela graça do perdão. Ao homem náufrago do pecado e da morte, pelo sacramento da reconciliação, abristes em Cristo morto e ressuscitado o porto da misericórdia e da paz. Pelo poder do vosso Espírito, estabelecestes para a Igreja santa e também pecadora uma segunda tábua de salvação depois do batismo, e continuamente a renovais para a reunir no banquete do vosso amor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo José, todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Santa Marta e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Como irmãos e filhos de Deus, digamos a oração do Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e
e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar as distâncias de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
Senhor nosso Deus, luz de todo homem que vem a este mundo, iluminai os nossos corações com o esplendor da vossa graça, para que pensemos sempre no que vos é agradável e vos amemos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Lembro a todos que hoje às 14 horas teremos a Via Sacra no recinto de oração. Por isso mesmo não haverá o rosário das 14 horas. Na próxima segunda-feira, amanhã, celebramos os 115 anos do nascimento da irmã Lúcia de Jesus. No dia 1 de abril, sexta-feira, teremos Via Sacra às 14 horas na Colunata e no dia 2, o primeiro sábado, com a devoção dos primeiros sábados, com missa às 11 na Basílica da Santíssima Trindade, às 14 horas, hora de reparação ao Imaculado Coração de Maria na Capelinha das Aparições e às 15, meditação e adoração eucarística aqui na Basílica da Santíssima Trindade. No próximo domingo, dia 3 de abril, teremos também a Via Sacra às 14 horas no recinto. Diariamente temos o Rosário na Capelinha das Aparições às 21h30, ao sábado é seguido procissão de velas. Aos domingos, a missa das 15 horas na Basílica da Santíssima Trindade tem interpretação em língua gestual portuguesa. A saída da Basílica deve ser feita com as devidas distâncias uns dos outros, respeitando a sinalética. À saída estão os cestos onde podemos deixar as nossas ofertas que se destinam aos apoios sociais e caritativos que este santuário assegura. Com a bênção final, farei também a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Caros peregrinos, depois de termos escutado a palavra de Deus, sintamo-nos atraídos de modo especial pelo coração misericordioso do Pai e procuremos ao longo desta semana celebrar o sacramento da reconciliação. Uma boa confissão nesta quaresma que prepara o nosso coração para a celebração jubilosa da Páscoa que se aproxima. Um bom domingo e uma boa semana para todos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.